Olá, boa noite. Vamos chegando. Boa noite. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar a nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Boa noite. Pensaram que eu não vinha hoje, não é? Não pensaram nada, vocês já sabem, né? Nosso encontro semanal, a nossa live Força e Atualidade de Edith Stein, aqui pelo Instagram do Shalom São Paulo, em parceria com a Coordenadoria de Pastoral Universitária da PUC São Paulo. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando, muito bem-vindos. Isso, Carmelo Macapá. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, amigos. Boa noite, amiga. Vamos lá. Boa noite, Cecília. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Júlio. Boa noite, Lucy. Vitor. Boa noite. O Padre Márcio já está por aqui. Padre Márcio, vamos entrando. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Frei. Só um minutinho para o Padre Márcio está entrando. Boa noite, Padre Márcio. Tudo bom? Olá, boa noite. Boa Tudo bem, Magno? noite. Tudo bem? O senhor me ouve bem? Eu perfeitamente. Ó, Você me ouve? muito bem mesmo. Que bom, Padre Ah, Márcio. Que alegria tê-lo aqui, viu? Começando essa nossa live. Que alegria alegria é mesmo, minha. né, Cecília? Então, nós te acolhemos em nome da comunidade Shalom e também como pastoral universitária da PUC São Paulo, né? Este encontro aqui PUCiano, vamos dizer assim, steiniano, né? Então, muito bom tê-lo aqui. Eu vou só apresentar para vocês, eu sei que muitos de vocês aqui já devem conhecer o Padre Márcio, e para quem estiver chegando, não conheceu o Padre Márcio, ele é Padre Márcio Fernandes. Ele é professor de teologia na Faculdade Claretiana, no Estúdio Teológico, e professor do programa de mestrado e doutorado em teologia da PUC Paraná, certo? Do mesmo programa da Clélia, que foi minha orientadora do meu pós-doc. Eu tive a alegria de ser acolhida por esse programa tão especial de teologia da PUC do Paraná. Também sou um pouco fruto. Essas lives aqui, Padre Márcio, eu quero lhe dizer que são fruto um pouco, porque ter sido acolhida ali naquela faculdade com vocês, ter tido a oportunidade de ter contato, ver todo aquele movimento me deu um novo ânimo, né? Então eu quero lhe agradecer. Eu sei que também teve sua acolhida lá. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão chegando que realmente é um grande privilégio estar aqui com o Padre Márcio Fernandes. Talvez aqui tenham novos estudiosos, novas gerações que talvez nunca tenham nem visto o Padre Márcio. Mas eu quero dizer para vocês que muito do que a gente vive hoje no Brasil, se a gente pode até fazer um momento assim descontraído, fazendo uma live, um bate-papo sobre Edith Stein, deve-se também muito a esse senhorzinho que está aqui, de senhorzinho não tem nada, o Padre Márcio, né? Por um trabalho sério, rigoroso, discreto, né? Com esta grande pensadora Edith Stein. Tem muito do que a gente vive hoje passou pelos seus olhos, pelos seus dedinhos, pelo seu jeito. Então, tem muita coisa aqui. Então, eu quero começar agradecendo, Padre Márcio.
em nome de toda a comunidade steiniana do Brasil, né? Eu sei que isso não estava combinado, estou lhe pegando meio de Sim. surpresa, assim, nessa acolhida, assim, mas não é bem uma acolhida, é já uma gratidão, expressão de gratidão, viu? Porque a história steiniana no Brasil passa também pelo senhor, então muito bem-vindo. Muito obrigado e pela acolhida, e é um prazer poder encontrar tantas pessoas, né, que estão seguindo esta ideia maravilhosa de fazer memória e, ao mesmo tempo, indicar a atualidade, a profecia para os dias atuais de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, que ilumina nossa experiência, que continua sendo uma experiência como a dela, comunitária. Este desejo de fazer um caminho comunitário no conhecimento e também na amizade e no caminho da fé, é a expressão daquilo que Edith Stein sempre viveu, né? Então, nós Uhum. podermos reproduzir isso e viver como uma comunidade que, ao longo do tempo, vai aprofundando e vai é, iluminando os estratos da vida, da existência dela, para pensar e crer e viver a existência de uma outra maneira, de uma maneira bonita, verdadeira, testemunhal. Uhum. Que bom. Então, hoje nós convidamos o Padre Márcio para ele falar sobre as bases teológicas do pensamento de Edith Stein, né? Semana passada nós já tivemos a Cecília aqui, que falou sobre as bases filosóficas, né, do pensamento de Edith Stein, e hoje nós vamos fazer essa comunhão, né? Não são todos os autores que a gente pode falar dessa forma, né? Teologia e filosofia, fé e razão. Mas a Edith Stein é uma dessas preciosidades, não é a única, claro, mas ela tem essa marca assim tão forte que nós podemos viver isso integradamente. E o Padre Márcio vai nos falar sobre isso. Mas antes, Padre Márcio, de a gente entrar propriamente no tema da nossa live, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como, onde, né? O senhor conheceu Edith Stein, como foi esse encontro? Desculpa aqui, trabalhada com meu filho. Mas conte para nós um pouco da sua trajetória steiniana. Eu começaria dizendo, Magna, que não foi na filosofia que eu encontrei Stein, né? Uhum, Não foi nos estudos filosóficos, e nem mesmo nos teológicos, que eu pude encontrá-la. Isso é um dado estranho, né? Porque por um período muito grande de formação, também por uma certa ignorância nesse sentido, né? A gente deve reconhecer. uhum, Como era possível estudar filosofia e também teologia, deixando de lado figuras do feminino, como Edith Stein? Se estudava Husserl e absolutamente se mencionava a figura e o grupo de em torno de Edith Stein. Então era muito estranho isso. Notar uhum, hoje, voltando atrás, ir percebendo isso. E no caminho também teológico, perceber essa ausência das figuras femininas no estudo teológico. E foi no feliz encontro, em 11 de setembro de 2001, né, em Bauru, quando encontrei pela primeira vez, já conhecia a obra, né, da professora Ângela Lisbello, né, conhecia a tradução que a irmã Jacinta, naquela ocasião, tinha feito do livro Culturas e Religiões. E ali passei a conhecer
a professora Ângela e, por conseguinte, né, por consequência, Edith Stein. E é interessante porque eu estive, a primeira vez em que Edith Stein me encontrou, né? Eu diria assim, fenomenologicamente, algumas coisas vêm ao teu encontro no caminho da vida. Foi em 1998, quando eu, em Israel, fui à igreja dos Carmelitas, e ali, justamente, estavam... me apresentaram, um hebreu me apresentou, que guiava o grupo, era Sami, um hebreu, que guiava o grupo, e ele dizia uma coisa assim: aqui tem uma figura do meu povo, que foi beatificado o ano passado pelo Papa João Paulo II, era 1997. Então, em 98, em Israel, tanto nesta igreja dos Carmelitas, quanto depois no cemitério do Memorial do Holocausto, ali havia uma menção, um lugar para os justos, né? Os justos das nações, e que também se referia àqueles que salvaram alguma vida dos hebreus na questão do nazismo, né? Uhum. Mas ali estava a Edith Stein, também representada como um memorial de sua morte ali presente. Então foi naquele momento que eu me dei conta dessa grandíssima figura de uma santa, né? Que para eles também isso representou, nós vimos lá essa discussão, né, o que significava a celebração da canonização. Ela tinha sido beatificada e já no ano seguinte iria ser beatificada, e por João Paulo II, me parece no dia 11 de outubro de 1999, e iria ser consagrada como patrona da Europa, né? Copadroeira da Europa. Então, isso é muito interessante. Então, eu me situo nesse encontro com ela entre sua beatificação e canonização. Uhum. E junto com isto, o encontro com a professora Ângela, e como figura feminina, que naquele momento era a decano da Faculdade de Filosofia da Universidade Lateranense, da Universidade do Papa, que o Papa, naquela época, era João Paulo II, com quem a professora Ângela, com quem João Paulo II tinha um relacionamento muito no círculo fenomenológico, justamente no Centro Italiano de Pesquisas Fenomenológicas, antes dele se tornar Papa, como cardeal, já se conheciam anteriormente. E, portanto, esse apreço também de João Paulo II pelas figuras femininas da fenomenologia, que ele conhecia muito bem, e coloca a professora Ângela como decana da Faculdade de Filosofia da Universidade do Papa. Quer dizer, era uma coisa única, né? E através dela, tantas outras figuras femininas que entravam tanto na teologia quanto na filosofia na Universidade Lateranense. E esse foi o caminho que também eu recebi, né? Foi um encontro. O senhor falando da professora Ângela Lisbelo, que acabou conhecendo a professora Ângela, conhece a Edith Stein, né? Aqui no Brasil tem um trio, né? Quando a gente conhece a professora Ângela, a gente conhece a irmã Jacinta e conhece a Edith Stein, né? O trio parada dura, né? Aqui, os brasileiros, quando conhecem um, automaticamente vão conhecendo as três, né? Então... Também eu diria que é importante sublinhar que, junto nesse encontro de 2001, lá na Universidade da Irmã Jacinta, em Bauru, né, das irmãs
da congregação dela, exatamente, né? Se ela me ouvir dizer na universidade ela vai dela, ouvir essa live, viu? Ela vai ouvir ela essa vai me live. corrigir. Cuide bem. Não, ela vai me corrigir, mas era a Universidade dos Sagrados Corações de Bauru, das irmãs, Que da na qual ela época foi ela era estudante. reitora, né? Era reitora. Mas naquela ocasião também, eu fui junto com 2 mestres meus na minha formação. Duas pessoas que eu tenho grandíssima estima e reconhecimento pelo que me deram como formação. A professora Marina Massimi, da USP de Ribeirão Preto, e o professor Miguel Mafud, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fui com eles nessa ocasião para encontrar a irmã Jacinta e encontrar a professora Ângela. E ali nasceu... Nasceu ali o início, né? Esse trio também não pode ficar de fora da história da steiniana no Brasil. Padre Márcio, Miguel Mafud e Marina Máximo. Então aí fechou, então aí começou como a gente fala, não sei nem falar, vão colocando as palavras aí, quem conhece. E começou o quê com esses 6, né? Irmã Jacinta, Alice Bella e Edith Stein. Aí encontram Padre Márcio, Marina Máximi e Miguel Mafud. Então vamos dar um nome a isso aí. Vocês podem colocar no comentário o que foi isso, que encontro fecundo foi esse, né? Que dá tudo isso. E logo em seguida, Magna, eu fui depois naquele setembro mesmo, eu fui para Roma e fui ser aluno da professora Ângela Lisbello, que iria ser quase que minha orientadora naquele momento, e participei de todos os cursos sobre Husserl e sobre Stein com ela. Isso mesmo. Então, vocês entendem aí, pessoal, que vocês estão me assistindo, que esse elogio que eu fiz no início não foi, assim, forçado, não, tá? É real. Eu não costumo forçar muito, não. Então, ele é um homem sério, rigoroso e discreto, né? Mas essas marcas estão deixando rastros aqui, né? E realmente é graça, né? Muita gratidão mesmo que nós temos. Mas vamos entrando aí, Padre Márcio, no nosso tema, né? Falar sobre as bases teológicas, o Círculo Brasileiro de Luz e Fertilidade. Olha já o nome aí para esse encontro. Pessoal, ó, a Inês, Maria Inês, lá do Ceará. O Círculo Brasileiro de Luz e Fertilidade. Vamos lá, vendo se tem mais nomes aqui para batizar esse encontro. Tão fecundo. Então, vamos falar um pouco das bases teológicas de Edith Stein. Por onde o senhor gostaria de começar, né? O que seria importante para a gente tocar nesse aspecto tão importante das obras de Edith Stein? Eu queria iniciar indicando já também uma premissa de que o Papa João Paulo II, naquela encíclica Fides et Ratio, elencou no número 74 algumas figuras que colocam em harmonia fé e razão. A gente poderia dizer filosofia e teologia. E estes nomes, um dos nomes está ali depositado nesta encíclica, que é Edith Stein. Então, deixa eu só fazer uma correção aqui, só um minutinho, que a Maria Inês é de BH, tá certo? Ela morou um tempo no Ceará, mas então, só corrigindo. Mas prossiga, a Cecília me corrigiu aqui. Desculpa, Maria Inês. Então, ali, João Paulo II, nesse número, coloca várias figuras, e dentre essas figuras, coloca esta figura de filósofa, mas que provoca uma síntese entre filosofia e teologia. E, do ponto de vista teológico, eu acredito que a gente poderia pensar que o encontro que Edith Stein, que é determinante como fonte, como as fontes teológicas de Edith Stein,
seria mesmo olhar toda a descoberta que ela é convidada a fazer da filosofia medieval. Então, indo para a filosofia medieval e como uma necessidade de pensar este grande lugar da filosofia cristã. E ela ali vai explorar e vai encontrar Tomás de Aquino, Agostinho, vai encontrar Duns Scoto. Então, mas esse lume de encontro com Tomás de Aquino, porque depois ela vai se dedicar à tradução, né, da obra do Tratado de Trinitate de Tomás de Aquino. Então, ela vai descobrir ali algo muito importante, que, na verdade, ela não vai repetir Tomás. Na verdade, ela vai descobrir nas categorias deste autor, né, do doutor Angélico, ela vai descobrir elementos que ela tinha já estudado com Husserl, né? A forma de olhar, a forma de descrever, e ela vai fazer um trabalho excepcional aí, né? Tanto é que ela vai preparar aquele texto grande, maior, que nós podemos dizer filosófico, teológico, né? Ser finito, ser eterno, né? Com um estudo com categorias e com o título, né, Potência e Ato. Eu me lembro que, fazendo o curso exatamente com a professora Ângela sobre esse texto de Potência e Ato, nós ficamos todo um semestre só na introdução de Potência e Ato. Então, a professora Ângela ia nos dizendo que nas primeiras páginas deste grande texto de Stein, em cada linha estava contido um monte de rostos. Cada palavrinha era devedor desta síntese que ela era capaz de fazer. Significa, ela vai até Tomás, mas ao falar a partir de Tomás, ela te convida a ver Agostinho, te convida a ver os medievais anteriores a Tomás, ela vai a Descartes, ela vai à filosofia contemporânea. Então, acho que deu uma travadinha, mas pode continuar. Ela significa que ela vai fazendo uma espécie de uma síntese, ela vai colhendo o melhor que há para responder às suas inquietações do encontro, como era possível fazer um encontro entre a filosofia e de abordagem fenomenológica e a filosofia cristã, que era devedora, né, de uma concepção praticamente teológica da vida. Então, é muito interessante esse dado, que ela pelos anos 30, do século XX, né, ela vai fazer esse percurso, essa imersão em Tomás, que vai ser fundamental, né? Porque mesmo esse título do livro, dessa grande obra de Stein, né, Ser Eterno, Ser Finito, nós não encontramos exatamente esse tipo de terminologia em Tomás, mas nós encontramos, sim, que Tomás faz toda uma discussão entre a criatura, o ser criado, né, a criatura finita, com aquele
e com aquele que é o Criador. Então, Tomás mostra essa desproporção entre nós, que somos criaturas, que somos seres limitados no tempo, né? E esse que é o Criador, esse que é o mistério que a gente não pode alcançar, né? Mas este mistério veio ao nosso encontro, né? Através... Então, o Tomás faz essa analogia, né? Usa a analogia entre, pelo método analógico, né? Da analogia, ele diz que a gente, como ser finitos, reconhecemos o Criador, né? E é dessa maneira que Stein vai ler, né? Veja, ela vai traduzir Tomás, ela vai ter contato com as obras, o clássico, né, que é Tomás. Então, Só para a gente situar um pouquinho aqui, ele está no tempo, né, para as pessoas que porventura não conheçam, assim, ela ela já era doutora em filosofia, né, já tinha toda uma trajetória, começou pela psicologia, filosofia, né, já era doutora, e aos 30 anos é que acontece a conversão dela, né, então já era uma mulher já madura, que tinha toda uma trajetória intelectual, né, e aí, quando ela se converte, passa um tempo morando num convento dominicano em Speyer, na Alemanha, e é lá que ela conhece, ela tem esse contato, né, mais forte com a obra de São Tomás, né, lá onde ela traduz, né. Então, é importante saber que essa filósofa, fenomenóloga, doutora, que de repente se depara com esse repertório teológico que até onde a gente sabe, ela não tinha tido acesso antes. O senhor tem esse dado se, por exemplo, se antes da conversão ela já conhecia isso e depois ela tem um novo olhar, ou ela tem esse encontro mesmo a partir já convertida? Tem esse dado, essa informação ou não? O que nós temos que considerar é que, evidentemente, sobre a cultura medieval, sobre a cultura cristã, é evidente que ela, naquele contexto, com aquilo que ela estudou, com aquilo que ela conhecia, ela sabia perfeitamente o que significava para a Europa, para aquele momento, o cabedal cultural, a herança cultural. Agora, a partir daquilo que você está dizendo, né, desse movimento de recuperar a experiência religiosa dela, eu diria, não só conversão, porque é uma palavra que nós utilizamos, mas que eu preferiria dizer assim, quando, junto também com a professora Ângela, né, nesse sentido, de que ela vai fazer uma espécie, naquele momento justamente, em que ela estava até numa situação de posição religiosa, não com a própria tradição hebraica dela, né? Ela estava numa posição meio como diria, agnóstica, né? E não totalmente religiosa. Ela vai começar a voltar a esse caminho religioso, ela vai recuperar essa experiência religiosa e com a sua própria raiz hebraica, e vai fazer uma síntese com o cristianismo. Então, vai entrar aí a tarefa que ela mesma se dá, né, de poder realizar esta síntese, que era também a recuperação daquela experiência de fé herdada do povo hebraico, da sua família, né, que apesar de não ser religiosa, ortodoxa daquela maneira, mas uma certa maneira de viver que nós podemos constatar no livro A Vida de uma Família Hebreia, e ali ela descreve a mãe, a recordação das tradições hebraicas. Então, de alguma forma,
nós podemos dizer que essa é a ocasião na qual ela coloca toda a força para realizar um escavo fenomenológico naquela tradição que ela ia percebendo e recebendo, inclusive, no círculo dos fenomenólogos, que também vão passando por processos de uma passagem, ou talvez de uma radicalização do próprio pensamento, né? O pensamento exigiu, né? A existência exigiu que você desse passos bastante radicais, vistos também, por exemplo, por Husserl, que escolhe também de hebreu, passa também ao cristianismo na vertente luterana, né? Então, protestante. Então, vejam aí, e a madrinha de Edith Stein de batismo é uma luterana, né? Uhum. Isso é muito interessante. Esse círculo viveu um aprofundamento das experiências sem negar a anterior. Não é negação, e não é uma passagem de ruptura, né? Mas é um desenvolvimento quase que recuperando a própria experiência, a herança recebida. Nós não podemos separar, né, inclusive nesse sentido, teologicamente, o valor do Primeiro Testamento, antes da gente dizer Antigo, né, do Primeiro Testamento. Uhum. O Primeiro Testamento e o Testamento de Jesus, do Evangelho. Então, essa combinação vai estar sempre presente, sempre presente. Então, eu diria que esse momento solicita, Stein, um caminho daquilo que ela tinha aprendido metodologicamente com os conteúdos de Husserl, com Husserl, e volta lá, escolhendo o melhor do que os pensadores todos tinham, fazendo uma síntese do que o melhor para poder responder às suas próprias indagações, que eram indagações fenomenológicas. Ela vai a Tomás para fazer um caminho de indagação, né, sobre algo que para ela era fundamental. A criatura, e que tem que encontrar com essa força transcendente, que é Deus, que é o Criador, enfim, como pensar isso? Então, através desta via de Tomás, dos medievais, porque ela não aceita totalmente as considerações de Tomás, ela faz um caminho, inclusive, em que algumas coisas ela rejeita, né? E daí escolhe outro, que responde melhor, um medieval que responde melhor. Por exemplo, que era ali Duns Scoto, quando fala da questão da individuação, do princípio de individuação, né? Então, são problemas que talvez agora na live a gente não precisa tocar, mas só para dar uma ideia de que estas fontes dos medievais iluminam uma trajetória. E, estudando Tomás, ela tem que estudar as fontes de Tomás, ela se dá conta que Tomás para entender Tomás, com Tomás você está perto de muitas fontes, e uma das fontes de Tomás, fortíssima, é Agostinho. É Agostinho. Então, é Dionísio Areopagita. Então, vejam, ela vai fazendo caminhos em que vai encontrando filósofos que certamente, Agostinho, evidentemente, ela na filosofia já o tinha encontrado, né? Já tinha feito percursos, mas ali era o momento de aprofundar todas estas fontes medievais e antigas, né? Também, para dizer assim, antigas, que são fontes de Tomás, né? Uhum. E
ela faz um percurso, então, a partir de Tomás, retroativo, mas a partir de Tomás nos joga para frente em toda a filosofia moderna e contemporânea. Isso você pode ler nas primeiras páginas, nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas de cada palavra que está no Potência e Ato. Uhum. Ela e São João Paulo II também tinham as mesmas fontes, né? Porque falando aí do Potência e Ato, ele tem um livro chamado Pessoa e Ato, né? E eles bebem nessas mesmas fontes fenomenológicas, São Tomás, e assim vão, né? Eles tinham muita proximidade. Eu tenho a impressão Proximidade que intelectual, no caso. proximidade intelectual, João Paulo II conhecia esse ambiente, conhecia todo esse ambiente fenomenológico, participou, né, em primeira pessoa desse ambiente fenomenológico. E o procedimento do método fenomenológico de escavo na interioridade e, ao mesmo tempo, nas estruturas da forma de estudar e examinar as fontes teológicas e filosóficas, era um procedimento de atenção às palavras, aos conceitos, e dar também, e sempre com uma atenção de dar aos conceitos um peso que não era só como uma ideia, mas que era a possibilidade de viver aqueles conceitos, né? Então, de alguma forma, não podiam encontrar os medievais que falavam dentro de uma cultura cristã, sem unir o pensar e o crer. E a existência era importante como testemunha desse pensar e como testemunha deste crer. Então, estas exigências que estavam na base da comunidade fenomenológica é muito sentido por todos. João Paulo II, depois, como Papa, né, como filósofo, depois como bispo. Mas já como Karol Wojtyła já era, né? Já bebia nessa fonte. Já estava presente assim, né? Uhum. Eu vou abrindo para as perguntas aqui, pessoal. Vocês podem mandar perguntas aí, eu vou continuando aqui esse bate-papo com ele, mas quem quiser fazer perguntas, aqui o Márcio, ele está comentando que Santa Edith Stein debateu muito com os próprios doutores da igreja. Ela mergulhou muito na filosofia dos santos doutores. Ela queria um entendimento mais profundo dessa teologia. Sim. Eu acho que esse aprofundamento da teologia, veja depois, nós poderíamos dizer assim, dois momentos, né? Um primeiro momento, esse encontro com os medievais, e nesse centro aí, Tomás de Aquino, e o outro momento, mais tardio, quando ela, como carmelita, vai fazer um caminho de recuperação de fontes da mística cristã. E um deles é Dionísio Areopagita. Ela volta lá, Dionísio Areopagita, e fala dos caminhos para o conhecimento de Deus. E aí é muito rico esse texto que Stein não viu, né, assim, publicado. Foi publicado em 44. Em 41 estava pronto esse texto, né, em que ela comenta os caminhos para o conhecimento de Deus, de Dionísio Areopagita, e estas vias para o conhecimento de Deus, que uma das vias muito sensíveis, né, que ela vai dizer, é esta via da mística, né, essa via também apofática, né, do silêncio,
de Deus, né? Que é Da muito sentida para a interioridade. teologia. Aí temos a Aham. teologia mística, unitiva, né? Onde ela comenta essa necessidade da união com Deus, a fé. Então, é Uhum. muito bonito esse caminho. Depois, e ela lê estes autores, de novo, eu insisto nisso, com um olhar fenomenológico, mostrando os níveis diversos presentes, e nos conduzindo pela mão, né? Uhum. Quase que de uma antropologia filosófica se deve culminar, né, numa antropologia teológica. Enfim. Isso mesmo. Repete essa última frase, por favor, Padre Márcio. De Não, que? eu diria, quando você faz um caminho de exame da estrutura antropológica do ser humano, parece que você é levado a, a perceber a necessidade de se falar também de uma antropologia teológica. Significa Uhum. daquele que nos fez, daquele Uhum. que se antecipou em amor por nós. Uhum. E a gratuidade do amor de Deus na revelação. A revelação também nos faz pensar. Quase que essa potência que vem ao nosso encontro, né? O Uhum. amor de Deus que vem ao nosso encontro. E aí ela se debruçou neste fenômeno, dizendo, inclusive, nesse texto que ela comenta de Dionísio Areopagita, ela diz assim, poxa, então, quando a gente se refere aos autores do Antigo Testamento, Jeremias, Isaías, os profetas todos, então a gente pode dizer assim, eles não são só autores, né? Eles foram inspirados para, eles são meios pelos quais Deus fala conosco. Então não são só autores dos livros ou nome dos livros. Por meio deles, Deus falou a nós, com eles, pessoalmente. Então, ela nesse texto, ela fala dos autores como inspirados, como aqueles que carregaram a memória daquilo que Deus queria nos comunicar. E comunicou em primeiro lugar a eles. Então, isso é muito bonito. E onde demonstra um movimento de Deus ao nosso encontro, mas ela diz, isso está nos profetas. E quando ela fala assim, está nos profetas, aqui tem alguém que está girando no mundo hebraico, de novo, naqueles textos que eram do seu povo. Eu vou Uhum. pelo meu povo, como ela disse quando ela ia para o Carmelo, né? Uhum. Ela teve essa percepção que ir para o Carmelo era um momento decisivo, e ali tem esse texto também que é muito bonito, vale muito a pena, como eu cheguei ao Carmelo. E logo na introdução ela conta uma experiência de não poder entrar em casa. Estava lá com a chave, ou tinha gente, ela chegou tarde, batia lá, ninguém atendia, os estudantes estavam, ninguém atendia lá na casa, e de repente passa uma pessoa, um senhor, e diz, doutora Edith Stein, professora, porque naquele momento ela era professora num colégio, e professora Edith Stein, nossa, prazer vê-la. E junto com a senhora que estava ali, esses dois convidam, esse casal convida para ir dormir na casa deles, já que ela não conseguia entrar, né? Estava ali fora. Então, ela vai e lá começa um diálogo e este senhor não sabia muito bem quem ela era, né?
sabia que ela era professora daquele colégio católico, ele também católico, mas começa a falar da situação dos hebreus. Acho que até de um modo muito descritivo. E naquele momento ela disse, puxa, será que eu vou revelar quem eu sou e toda a minha história? Mas ali eu senti a dor pelo meu povo. Né? E ali ela passa a descrever como chegou ao Carmelo, mas passando por um exercício espiritual muito profundo, pensando no seu povo. Né? É isso mesmo. Estou falando aqui, né, dessa. Você me ouve? Sim, perfeito. A sua imagem ficou aqui meio borrada para mim. Essa experiência que ela tem com as escrituras e com os escritos medievais, né? É somente a partir realmente de uma experiência que alguém poderia fazer essa leitura, porque o momento em que ela vivia era um momento bem hostil a isso, né? O período medieval, né? Uma leitura crítica das escrituras, né? Então, era um movimento todo contrário que ela vivia a isso. Então, só a partir realmente de um encontro, de uma experiência pessoal, que ela poderia fazer realmente esse movimento, né? E a partir da fenomenologia também. Então, esse encontro realmente de filosofia, né? Da filosofia fenomenológica com a própria experiência dela para poder mergulhar desta forma, né? E não apenas como uma especuladora, não como alguém que quer encontrar alguma coisa ali para criticar, mas essa leitura que o senhor traz aí é realmente de alguém que fez uma experiência, né? De encontro. Na verdade, quando ela comenta as experiências de fé feitas, como ela comenta o fato de encontrar a vida de Teresa d'Ávila, né? Ou comentar o castelo interior de Teresa d'Ávila, o tipo de comentário que ela faz é um comentário filosófico com método fenomenológico, colhendo aquilo que é essencial. Quer dizer, ela identifica naqueles escritos como já, seja os medievais, os antigos, os medievais e os modernos, podemos dizer assim, né, de alguma forma, Teresa d'Ávila, Inácio de Loyola e outros, né, nos seus escritos, descreveram a estrutura do ser humano. E quando ela lê a obra de Teresa d'Ávila, ela diz, ei, olha aqui, isso daqui que eu aprendi a fazer com o método fenomenológico, com Husserl, olha como ela fez muito bem, os antigos já fizeram. Então, ela valida, de alguma forma, ela faz um processo de validação daquilo que eles estavam realizando. Já realizando. E reconhece isso. E quando ela faz a leitura também, aí ela tensiona estes conhecimentos recebidos. Mas nunca deixa de valorizar, né, de colocar em harmonia os componentes e não ser destrutiva, né? Quer dizer, ela pega o melhor de todos os filósofos e teólogos e propõe uma síntese, né? Ela não está interessada em fazer um caminho, talvez, destrutivo, né? No certo sentido é claro, negativo, né? Mas colher o que tem de melhor, naquela acepção de Paulo, né, do apóstolo Paulo, que dizia, examinai tudo, em Tessalonicenses, né, examinai tudo, ficai com o que é bom. Então, esse é o método fenomenológico. Então, examine tudo, passe por todas as críticas, examine-as, e colha o que é o melhor, para poder responder às tuas questões. E é isso que ela nos ensina. Ela nos ensina exatamente isso.
O Márcio aqui, ele fala que o bonito de todo esse pensamento de Edith Stein é como se fosse uma teologia dela acrescentada na teologia da igreja. Eu acho que ela só faz acrescentar. Eu já tinha lido isso antes, não, né? Mas a, a Zanusso aqui fala qual o texto da Edith Stein. Edith Stein podemos dizer que é uma doutora e grande filósofa e também teóloga. O Márcio está dizendo aqui, ele está dando o título de teóloga aqui para ela, né? Então, mas parece aqui deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ela tinha uma mente brilhante. Só tem o Márcio se empolgando aqui, né, Márcio? Ela teve muitos confrontos internos e externos antes de entrar para o Carmelo. Sim. Então, Aliás, deve-se considerar isso. Ela se posiciona muito fortemente frente aos acontecimentos da Alemanha do seu tempo e, nesse sentido, intui aquilo que está acontecendo, tanto é que escreve, a pedido, inclusive, do seu diretor espiritual, né, de contar a humanidade hebraica, né, a vida de um hebreu, de uma família hebraica, e começa com a mãe, mas, ao mesmo tempo, com os contornos de toda a sua experiência vivida, para dizer, puxa, a mesma pessoa que estão aqui convivendo ao meu lado, que é cristão, e nós que somos hebreus, né, temos a mesma humanidade. Então, o que está acontecendo? Por que esta onda de ódio, né, esta onda de desprezo, e que iria se acirrando naquele momento com a propaganda, com a depreciação dos judeus, né? E Stein se posiciona, né? Seja com esse escrito, seja também indo ao Carmelo, seja também escrevendo ao Papa sobre a situação, quando se acirrava ainda mais a situação, né? Descrevendo aquela carta ao Papa, tremenda, né? É tremenda. É de um valor teológico, de novo, né? Histórico Importante, também. histórico e teológico, porque ali ela descreve, né? Quer dizer, essa situação que depois, posteriormente, nós vamos ver no Concílio Vaticano II, com aquela belíssima, aqueles 5 pontos relativos ao diálogo com as várias instâncias, né? Com os hebreus, onde tem o número 5 do documento, em que se diz que Jesus, os apóstolos, Maria, eram todos hebreus, né? E por isso, e os patriarcas, então, essa possibilidade de diálogo com o mundo hebraico. Então, ela, na carta ao Papa, quando fala da situação da Alemanha, ela menciona justamente isso, né? Quer dizer, nós somos deste povo, o povo da aliança, o povo da promessa. Então, Isso mesmo. fantástico. Qual o texto que ela fala do Dionísio? As vias para o conhecimento de Deus, né? Deixa eu ver aqui o nome. E a Inês, a Maria Inês, pergunta qual está começando a ler o Dionísio. Caminhos do Conhecimento de Deus. Tá. A Maria Inês está perguntando por qual obra o senhor recomenda começar a ler Dionísio Areopagita. Então, veja, eu acho que é interessante ler este texto de Stein mesmo, comentando Dionísio Areopagita, porque ela quase que nos introduz, né, e depois tomar o gosto de estudar com mais atenção Dionísio Areopagita, né?
Então, eu diria, é uma leitura difícil de Dionísio Areopagita também, né? Mas, por isso, ela é uma introdução à teologia simbólica de Dionísio Areopagita. Então, me parece muito importante isso. E ali, quando está em Comenta, ela fala dos graus da teologia, né? Os diversos graus, né? A teologia mística, a teologia especulativa, a teologia simbólica, né? Então, é muito interessante isso. Ela faz anotações a respeito disso. Uhum. Padre Márcio, o senhor tem 1 minuto para fechar aqui, ó. Já pensou? Essa hora voa, Padre Márcio. Nós Boa, estamos, boa, nós temos, boa. o senhor tem 2 minutos para dar uma fechada, assim, alguma coisa que a senhora ainda acha importante Tá. acrescentar sobre. Então, eu vou acrescentar com um texto da Stein, tá bom? Que Tá pode bom. nos dar o alimento desta noite. A vida na presença de Deus. De manhã cedo, quando acordamos, já se acumulam os deveres e preocupações do dia ao nosso redor, procurando nos oprimir, se é que já não nos tomaram o repouso da noite. Então surge a pergunta inquietante: como resolver tudo isso num único dia? Quando é que farei isso? Quando farei aquilo? E como devo tratar disso e daquilo? Pressurosos, gostaríamos de sair correndo. Mas nesse momento é necessário tomar as rédeas nas mãos e dizer: sossega. Nada disso precisa agora se precipitar sobre mim. Minha primeira hora do dia pertence ao Senhor. A tarefa diária que Ele me incumbe fazer, vou realizá-la, e Ele irá dar-me força para fazer isso. Assim, busco achegar-me ao altar de Deus. Aqui não está em questão eu e minhas preocupações extremamente pequenas, mas o grande sacrifício da reconciliação. Tenho permissão para dele participar, purificar-me e rejuvenescer de alegria, e junto com todo o meu fazer e sofrer, colocar-me como oferenda junto ao altar. E quando o Senhor vem a mim na sagrada comunhão, posso então perguntar: o que desejas de mim, Senhor? Como Santa Teresa, hein? E num diálogo silencioso, aquilo que me parece ser a minha primeira tarefa, isso é o que eu irei fazer. E num diálogo silencioso, é isso que eu irei fazer. Eu gostaria, então, de deixar esse texto de Stein para vocês, porque parece ser exatamente aquilo que a gente precisa depois de tantas coisas que fragmentam o nosso dia. Pensar que o dia pode ser oferecido a Deus também como sacrifício daquilo que iremos fazer e realizar. Muito obrigada, Padre Márcio. Que coisa mais linda. Eu amo esse texto. Na próxima semana nós estaremos aqui com o Padre Rodrigo Pires, que vai falar para nós sobre silêncio e interioridade. Já vamos fazer esse... Já dá vontade até de silenciar ouvindo isso. E aí eu queria aqui, muito rapidamente, convidar vocês para um evento fantástico que nós estamos organizando na próxima semana, aqui na PUC, vai ser pelo YouTube. O tema vai ser Educar para a Eternidade. Vocês já devem estar sabendo por aí, mas a gente não vai perder essa live. Então, vai ter a professora Ângela Lisbelo, a professora Clélia Peretti, a Daís Berga, Eric Derruz e eu. Nossa, depois de tanto não foi até vergonha dizer e eu, né? Mas estaremos todos juntos falando sobre a questão educativa em Edith Stein, de 3 a 8. Procurem se informar aí nas redes sociais, muita gente já está sabendo. Vai ser pelo YouTube da PUC São Paulo. Então procurem aí, qualquer informação vai estar aqui nos stories também aqui do Shalom São Paulo. Deus abençoe, boa noite, Padre, nos abençoe rapidinho.
Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém. A todos. Obrigada, Tchau. Padre Márcio. Grande alegria ter o senhor aqui. Obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Tchau.